Eu sou Larissa Valença, nutricionista clínica funcional, e eu te ensino a deixar de ser escravo de dieta, melhorar sua saúde, produtividade, somente desinflamando o seu corpo. E hoje eu quero contar um pouquinho para vocês dessa realidade na minha vida, na nutrição, e como que isso tem transformado aí a vida de tantas pessoas que eu atendo e como também fez uma diferença muito grande na minha vida. Quando eu me formei, desde que eu me formei, eu sempre tive um olhar muito humanizado. Então, eu tenho 9 anos de formado. Então, desde que eu me formei, eu sempre tive um olhar muito humanizado, com muita empatia. Sempre tive uma escuta para o paciente, para o que o paciente trazia, para quais eram os problemas, as dores, as dificuldades daquele paciente. Mas na graduação, a gente aprende muito a quê? Ajudar o paciente naquele diagnóstico, a dar orientações nutricionais para o paciente de acordo com o seu diagnóstico. Então a gente vê muito o paciente, a gente aprende na faculdade a entender a saúde do paciente como um diagnóstico. É o paciente da diabetes, é o paciente da hipertensão, é o paciente da resistência à insulina. Mas como eu sempre tive esse meu olhar, humanizado, eu gostava de ouvir a história do paciente, o que ele vivia, o que ele carregava, quais eram as suas dores, quais eram as dificuldades. Porém, sempre muito atenta a trazer orientações nutricionais de acordo com o diagnóstico. O que a nutrição pode fazer para a obesidade? O que a nutrição pode fazer para a hipertensão? O que a nutrição pode fazer para a diabetes? Sempre muito voltada para o diagnóstico. O meu olhar nutricional começou a mudar quando eu comecei a fazer pós em nutrição funcional. Então esse foi o divisor de águas ali da minha vida profissional. Quando eu conheci a nutrição funcional, eu comecei a entender o paciente de outra forma. Aí eu entendi que a saúde deveria ser avaliada de forma integrada, conectada, e que para além do diagnóstico, o paciente tem sinais, sintomas, ele tem uma rotina, e tudo isso precisa ser escutado, pensado, integrado. Então, tudo mudou a partir deste momento. E aí eu comecei nesse momento a ver o quanto isso fazia diferença na vida do meu paciente. Então, além de eu conseguir naquele momento dar para ele aquele meu olhar humanizado, acolhedor, eu comecei a conseguir ver diferença, um olhar mais aprofundado. Então, trazendo isso para deixar isso mais prático para vocês. Um exemplo aí. Aquele paciente que é obeso, ele também tem muitos sinais e sintomas. E eu passei a conseguir interpretar esses sinais e sintomas e entender o que aquilo ali significava. Quantas vezes vocês já foram a um médico e o médico falou que os seus exames estavam todos normais, porém você não se sente ou não se sentia normal? É aí que entra o que a gente fala da saúde para além dos exames e desses exames, da leitura desses exames ser feita de forma diferenciada. Existe ali os nossos valores de referência e existem valores ótimos. E isso a gente não aprende na graduação, a olhar para esses exames para além dos valores de referência. Então, muitas vezes, se você hoje é a pessoa que tem sentido, tem ido a médicos e tá tudo normal, esses exames estão normais, mas você vive se sentindo mal, uma imunidade que está baixa, vive se sentindo um desconforto, uma dorzinha de cabeça que é frequente, o intestino está sempre preso, vive com mal-estar. Peraí. Tem alguma coisa que não tá normal. O meu exame tá normal, mas a minha saúde não tá me mostrando que tá tudo realmente bem. Então aí nós temos duas coisas. Ou esse seu exame está sendo interpretado somente dentro desses valores de referência e não dentro dos valores ótimos. Tem vários pacientes que chegam para mim com os exames dentro dos valores ótimos, dentro dos valores de referência, e quando a gente ajusta isso para os níveis ótimos, a vida do paciente muda, a disposição muda, o rendimento muda. E o que estava faltando? Esse exame ser visto, ser avaliado corretamente. Ou ainda, aquele exame que de fato está normal, mas você está cheio de sintomas. Por quê? O nosso corpo fala. E foi justamente isso que eu aprendi nessa caminhada com a nutrição funcional. O nosso corpo dá sinais. Muitas vezes,
Antes de você fechar um diagnóstico, o seu corpo já está te mostrando que tem alguma coisa errada. Porque o nosso corpo é muito inteligente, porque o nosso corpo está todo conectado. Então foi esse olhar que a nutrição funcional abriu na minha vida. A entender o paciente de forma conectada. A dar valor não só para a história de vida do meu paciente, que era o que eu já fazia, né? Tendo a empatia, o olhar, a atenção, mas tendo a atenção por que o meu paciente trazia de sinais e sintomas. Então foi ali que eu entendi que o intestino que não funciona todo dia não é normal e precisa ser cuidado. O paciente que todo dia acorda com a boca amarga não é normal e precisa ser investigado. O paciente que tem dor de cabeça todo dia não é normal e precisa ser investigado. Então, mesmo que você hoje não tenha nenhum diagnóstico fechado, mas você vive cheio de sinais e sintomas, isso não é normal. Tem alguma coisa aí que precisa ser cuidada, que precisa ser vista e avaliada. Então, quando eu comecei a ter esse olhar de entender e avaliar os sinais e sintomas que meu paciente trazia para mim, tudo mudou. Aquele paciente que me buscava só com o objetivo de emagrecimento, ele começou a sair dali com a saúde transformada. Era uma dor de cabeça que melhorava, era o sono que melhorava, era o intestino que há anos, a vida inteira nunca funcionou, que passou a funcionar de forma adequada. Então eu comecei a visualizar o potencial dessa transformação na vida dos meus pacientes. E eles também ficavam encantados, porque, meu Deus, eu vim aqui para emagrecer e olha quantas coisas melhoraram. Porque a gente desassocia, né? A gente muitas vezes, quando o objetivo é emagrecimento, foca tanto na balança que esquece de valorizar o que a gente sente. Se você dorme bem ou não, se você tem alguma dor que te incomoda, se você tem ali, né, doenças respiratórias, a gente acha que o foco é só a balança. E ali eu mostrei para o meu paciente que a saúde dele era muito além da balança. Então, quando a gente fala, por exemplo, de obesidade, de sobrepeso, né, são sim doenças e doenças inflamatórias. Então, o foco, ele tá onde? Na desinflamação. A maior parte das doenças, gente, é causadas por inflamação. Olha quantas doenças que vocês consideram bobas e que muitos de vocês me dizem que têm a vida inteira, que são doenças inflamatórias. Rinite, bronquite, sinusite. Doenças respiratórias. Todas as ites significam o quê? A terminação it significa inflamação. Ontem mesmo eu postei sobre gastrite. Gastrite é o quê? Uma inflamação na parede do estômago. Então, quantas coisas que vocês consideram ser normais e pequenas que são causadas por inflamação? E aí a gente vai além. Fibromialgia, lipedema, endometriose. Tudo isso são doenças inflamatórias. Você, mulher, quantas mulheres não se incomodam muito, por exemplo, com celulite? Aperta a celulite. O que é celulite? O que acontece quando você aperta um lugar cheio de celulite? Dói. O que tem ali? Inflamação. Então, muitas coisas, muitas doenças, muitos sintomas são sinais de inflamação. Você que sente dor de cabeça todos os dias, você está inflamado. Você que sente boca amarga quando acorda, seu fígado está precisando de ajuda. Você que tem intestino preso todo dia, você está inflamado. Esse intestino precisa funcionar. Para quê? Para fazer eliminação de toxina. Se você está cheio de toxina, você está inflamado. Você precisa desinflamar. Você é mulher que morre de cólica, aquela cólica incapacitante, você está inflamada. Não é normal você ter cólica sempre, a todo ciclo menstrual, uma cólica incapacitante. Será que essa cólica incapacitante é só uma inflamação, hábitos e uma alimentação inflamatória? Ou será que tem um diagnóstico por trás que ninguém te ajudou a descobrir e investigar? Será que tem uma endometriose aí por trás e ninguém investigou mais a fundo? Então, todo sinal e sintoma importa. Todo sinal e sintoma deve ser investigado. Quem tá aí, se quiser, se tiver sinais e sintomas que sofra com frequência, interage comigo, me conta quais são hoje esses sinais e sintomas que você vem sentindo pra gente conversar um pouco mais sobre isso, sobre ser inflamação. Eu quero justamente abrir a cabeça de vocês para o que é a inflamação e por que é tão importante para a sua vida, para a sua qualidade de vida, para a sua produtividade, para que você tenha mais energia, que você desinflame. Eu até postei mais cedo, né? Que hoje eu tenho muito mais energia e disposição do que eu tinha muitos anos atrás. Por quê? Porque eu tenho, na maior parte do meu tempo, hábitos que desinflamam. Eu tenho uma boa rotina alimentar, uma boa rotina de sono. Então, tudo isso ajuda nesse processo de desinflamação.
A desinflamação hoje é a base da tua saúde, é a base do teu tratamento, caso você já tenha um diagnóstico. Então, como eu coloquei também, quando a gente pensa em inflamar, desinflamar, todos os dias a gente tem coisas, rotinas que inflamam. E, portanto, a gente precisa de estratégias que desinflamem. O estresse inflama, a poluição inflama, a garrafinha de plástico inflama. Por isso que a gente precisa tanto desinflamar. Porque são pequenas, já conversamos sobre isso, né, nos nossos temas anteriores, são aquelas pequenas inflamações todo dia que vão acontecer. E muitas a gente não tem como evitar. Por isso, na nossa rotina, tem que ter hábitos e uma rotina desinflamatória para ajudar a gente nesse processo. Então, falar de desinflamação, condicionar doenças à inflamação... Oi, Vinícius, não é moda, não é modismo. Desinflamação não é modismo. A partir do momento que o meu paciente chega com vários sinais e sintomas e eu consigo fazer com que ele desinflame e tenha uma melhora muito grande de tudo que ele traz, de tudo que ele está vivendo, gente, isso é prática clínica. Isso é realidade. Isso é o que eu vivo e o que eu levo para a vida dos meus pacientes. Então, muitas vezes, vocês vão apelando para os remédios. Quantas mulheres não dizem que tomam anticoncepcional porque, eu sentia muita cólica e o anticoncepcional ameniza minha cólica. Ou, eu gostaria de parar de tomar o anticoncepcional, mas eu tenho medo de parar o anticoncepcional porque eu sofria muito com cólica. E aí eu queria contar o meu caso clínico para vocês, falando um pouquinho sobre isso. Quando eu estava na pós, de nutrição funcional, os meus exames de tireoide alteraram. Então, o TSH, que em níveis ótimos fica ali em 2,5, o meu tava em 5 e pouco. Tava acima da referência. A referência até 4 e pouco tava acima da referência. E aí, o que aconteceu nesse momento? Quando eu vi aquela alteração, eu formada nutricionista ali na pós, falei, meu Deus, vou fechar o diagnóstico de hipotireoidismo. Minha mãe tem hipotireoidismo, falei, pronto. E agora? Só que eu sabia que além do diagnóstico de hipotireoidismo, um hipotireoidismo clássico, a gente tem também o hipotireoidismo subclínico, que é quando ainda não fechou de fato o quadro, mas o paciente já tem muitos sinais e sintomas. Mas eu tava naquela época no auge, eu tava super bem, cheia de energia, me sentindo bem. Então, assim, quais são os sintomas de hipotireoidismo? Um cansaço muito grande, uma fadiga, unha quebradiça, queda de cabelo, ganho de peso. E eu não tinha nada. Nenhum desses sintomas. E aí eu falei, caramba, e agora? O que eu faço? Fui numa médica, fui numa endocrinologista. E aí cheguei e falei pra ela, olha, tô com essa alteração no exame, sou nutricionista, eu tenho uma rotina super boa, eu me alimento super bem e eu não tenho sintoma nenhum. Eu tô me sentindo super bem. E eu via, sempre estudei sobre hipotireoidismo, sempre atendi paciente com hipotireoidismo, então eu sabia claramente quais eram esses sintomas. E aí ela falou pra mim, toma aqui o remédio. Gente, e o remédio que ela me passou não era nem o mínimo, já era uma dosagem um pouco maior. Aí eu falei assim, mas eu realmente preciso do remédio? Porque, eu não tô com diagnóstico ainda fechado e eu não tenho sintomas. Não tem como esperar mais um pouco pra gente ver, não tem algo que eu possa fazer na minha alimentação, na desinflamação do meu corpo que possa me ajudar? E ela falou assim, não, você precisa tomar o remédio. Olha aqui, não tá alterado? Você tem que tomar um remédio. E eu saí dali muito inconformada, muito, indignada. E será que é isso? Porque é o que eu sempre falo, eu não posso visualizar o meu paciente como um recorte. Eu não posso visualizar o meu paciente como uma alteração ali momentânea. Será que essa alteração tá ali há muito tempo? O que ele sente? Qual é a rotina? Qual é o estilo de vida? Então, muitas vezes, quando a gente vai para o médico com uma alteração no exame ou com um sintoma, a gente é medicado só mediante a isso, a essa alteração ou a esse sintoma. Muitas vezes, ninguém te dá a oportunidade de falar assim, poxa, eu vou te dar 2 a 3 meses, mas você vai precisar mudar o seu estilo de vida e a gente vai olhar como é que você fica depois disso, tá? Ninguém fala isso. Muitas vezes você vai tomar um remédio que você não sabe nem direito como é pra tomar, o horário que é pra tomar. Você sai com a prescrição e você tá fadado àquele diagnóstico. Então eu saí dali por conhecimento, muito inconformada, em pensar que, será que é isso? Mas eu não tô com sintoma, eu tô com essa alteração, será que não tem nada mesmo que eu possa fazer? E aí fui conversar, com as professoras que me davam aula e eu tava no auge de aula de detoxificação,
E aí conversei com algumas professoras minhas na época, né, da pós-graduação. E umas 2 ou 3 falaram pra mim: investe na sua detoxificação. Dê nutrientes ao seu corpo que ajudem a detoxificar. E lá fui eu. Eu sabia quais eram. Eu só precisava de alguém que me desse uma esperança, que aquilo era possível. Porque eu não tinha atendido, né, nenhum paciente naquele momento que tivesse passado por isso. Então, lá fui eu. Bom, é detoxificação que o meu corpo precisa? É detoxificação que eu vou dar pro meu corpo. E fiz várias suplementações, e mudei ainda mais minha rotina alimentar, e mudei meus hábitos, e deu uma quedinha. De 5 e pouco, esse TSH veio para 4 e pouco. E aí, num belo dia, numa aula, uma das meninas, né, da turma falou: eu tenho hipotireoidismo e o meu TSH só entrou dentro dos valores ótimos, que como eu falei pra vocês é até 2,5, quando eu parei o anticoncepcional. E aí na hora eu falei: opa, é isso que eu vou tentar. É isso que eu vou fazer. É o anticoncepcional. E na pós eu aprendi muitas vezes todos os efeitos colaterais. Vou fazer uma live pra vocês sobre isso, né? Sobre os efeitos colaterais do anticoncepcional. Porque quando a gente recebe a prescrição de um anticoncepcional, é um método contraceptivo. Mas ninguém fala pra gente sobre os contras daquilo ali. É como se de cara fosse a resolução dos nossos problemas. Não quer engravidar? Toma anticoncepcional. Não é verdade? Quantas vezes a gente não ouve isso? Toma aqui. Mas ninguém te fala sobre os efeitos colaterais. E tem um monte. E a pós falava muito disso. Anticoncepcional isso, anticoncepcional aquilo. Mostrava os malefícios. E aquilo vai internalizando. E você fala: cara, eu não quero isso pra mim. Eu quero desinflamar o meu corpo. Eu quero viver melhor. E foi o que eu fiz naquele momento. Vamos tirar esse concepcional pra avaliar como é que meu TSH vai ficar. E foi isso que eu fiz. E adivinhem, gente. Isso foi, acho que 2019. Desde então, estamos em 2023. Desde então, meu TSH nunca mais saiu de 2 e pouco. Ele voltou para os níveis ótimos, para os níveis de referência. Pelo menos 2 vezes por ano eu olho novamente esse exame, eu peço ali os anticorpos e tudo mais, e tá tudo ali, bonitinho como deveria estar. Então, pensem comigo, imagina se eu tivesse, né, ouvido lá aquela médica naquele momento, feito o que ela queria, ido para prescrição, hoje eu estaria aí, tomando remédio para tireoide, sem precisar. O que eu fiz? Desinflamei o meu corpo. E aí, depois disso, eu entendi que era aquilo que eu precisava para mim, para minha vida e ainda mais para a vida dos meus pacientes. Porque tem muita coisa que é o que eu sempre falo, tudo que eu passo para os meus pacientes, eu testo antes em mim. Porque eu preciso entender como que o corpo responde aquilo, eu preciso entender sobre o que vocês estão falando. Então, é prática clínica e vivência. Tudo o que eu passo, eu uso em mim antes. Para quando vocês dizem que se deu ou não se deu, eu entenda como isso funcionou para mim antes. Então, quando hoje eu falo para vocês que a desinflamação faz milagre na vida de vocês, é porque ela fez milagre na minha vida. Quantas coisas eu já consegui mudar na minha rotina através da desinflamação do meu corpo? E eu sou uma pessoa que tenho hábitos alimentares bons há muitos anos, né? Formada há muito tempo, então eu fui entendendo que não era só comer comida de verdade, isso era fundamental, mas além disso tinham outras estratégias que eu precisava somar. Então, se hoje nem o básico você tem feito, eu quero te ajudar a subir esse degrau, eu quero te ajudar a dar esse primeiro passo. Se hoje nem água você bebe, eu tô aqui pra te dizer que você precisa começar a desinflamar o seu corpo para melhorar de tudo aquilo que você vem sentindo. Então, não bebe água, não come fruta, não come legume, vamos dar um passo de cada vez, mas precisamos avançar. Porque se eu, que já tinha uma qualidade de vida, já tinha saúde, nessa época ainda não me exercitava, estava começando a me exercitar, hoje eu tenho uma rotina maravilhosa, pelo menos 5 vezes na semana de exercícios, mas se para mim, que já estava ali, né, com uma rotina de hábitos boa, e isso apareceu para mim, né? Por que não pra você? Imagina você que hoje tá com uma alimentação toda desregrada, sem rotina nenhuma. Então, a gente precisa desinflamar para conseguir viver melhor. Hoje eu tenho a energia, a disposição que eu não tinha lá atrás. Hoje eu tenho 31, eu não tenho a energia e disposição que eu tinha com 22, 23, com 25. Eu vivia me sentindo cansada, né? E isso eu não vivo mais. Nem eu, nem os meus pacientes. Então, hoje eu tô aqui pra te mostrar que viver com o intestino preso não é normal.
Ter que tomar laxante para o teu intestino não funcionar não é normal e vai ser tema de uma próxima live aqui. Acredito que semana que vem. Então estejam aqui pra gente falar sobre isso. Você viver com dor de cabeça não é normal. Viver com cólica não é normal. Nada disso que você vem sentindo com tanta frequência e que você acha que é só tomar um remedinho que resolve, nada disso é normal. E a solução para isso é a desinflamação do seu corpo. E aí, quando a gente pensa nessa desinflamação, isso inclui, quando a gente fala de alimentação, melhorar os nossos hábitos alimentares, incluir mais comida ali, né, de verdade, então menos industrializado, mais comida. Não tá comendo fruta nenhuma, come uma todo dia. Não tá comendo legume nenhum, come um todo dia. Quanto mais nutrientes, a gente chama de fitoquímicos, né? Esses nutrientes que a gente vai dando em pequenas doses pro nosso corpo todo dia, quanto mais fitoquímico você der pro seu corpo todo dia um pouquinho, toda refeição um pouquinho, mais saúde você vai ter. Mais você vai conseguir trabalhar desinflamando e equilibrando essa inflamação que a gente vive diariamente. Então, se você hoje não tem um diagnóstico fechado, mas sente várias coisas que te incomodam, é um sono que tá ruim, é uma dor de barriga, gases em excesso, barriga estufada, né? Dores no corpo. A Mari tá falando aqui, né? Essa sensação do médico nem olhar pra nossa cara e já passar remédio é a pior da vida. Exatamente. Vocês precisam entender que vocês não são um recorte. Vocês não são 10 minutos ali, né, de consulta. Vocês têm uma história, vocês têm uma vida e muitos de vocês estão dispostos a mudar esses hábitos. Assim como eu estava disposta. Ela não me ouviu, eu falei pra ela que eu tava disposta a mudar os meus hábitos alimentares ainda mais, que eu tava disposta a tentar desinflamar ainda mais. Mas não houve essa troca. Quando a gente pensa em saúde, a saúde é uma troca. Eu preciso mostrar pra você o que você precisa e você precisa me mostrar dentro da sua rotina como você consegue implementar isso. Então a gente precisa, é uma parceria, é um trabalho em conjunto. Hoje é fundamental para mim que o meu paciente não saia só de uma consulta com um plano alimentar. É fundamental para mim que o paciente entenda sobre a saúde dele, que ele tenha autonomia para fazer escolhas. Porque o que o paciente vai fazer quando ele estiver viajando, quando ele estiver num restaurante, ele vai me ligar? Lari, faço o quê? Como o quê? Ou ele vai deixar de viajar, de viver, porque, meu Deus, isso inflama. Não. É justamente essa autonomia, essa liberdade que eu quero proporcionar para a vida de vocês. De vocês estarem em um lugar e saber fazer escolhas melhores, de entender o que é prioridade no momento. Ai, tô aqui num churrasco. Poxa, eu queria tanto comer aqui um pãozinho de alho. Come seu pão de alho, mas será que você precisa comer o pão de alho, a maionese, a farofa, as sobremesas, um monte de carne, tudo que tem ali loucamente, sem pensar? A grande questão de hoje é pensar. A gente precisa pensar para tudo na vida, inclusive para comer. E a gente não quer pensar para comer, porque a nossa vida tá uma bagunça e pensar para comer dá trabalho. Pensar para fazer escolhas dá trabalho. Pensar para ter que fazer xixi dá trabalho. Eu conversei isso outro dia com uma paciente, ela falou que bebe pouca água porque ela não tem tempo de fazer xixi. Cara, se você não tem tempo nem de parar pra fazer xixi, como que você quer ter mais saúde? Como que você quer se ver daqui a 2, 3, 5, 10, 20 anos? Você tá fadado a hoje ter 30 e quando tiver 50 você tá ali péssimo, se sentindo muito mal, morrendo de dor? É isso que você quer pra sua vida? Que o seu trabalho sugue todo o seu tempo e leve embora toda a sua saúde? Porque, sinceramente, eu falo isso sempre pros meus pacientes. Chefe nenhum tá preocupado com a sua saúde, ele tá preocupado com a sua produtividade, o quanto você entrega, o quanto você dá retorno para ele. A partir do momento que você não estiver dando mais, outro vem pro seu lugar. E a sua saúde foi embora? E em que momento você vai tentar recuperar essa saúde? Quando já tiver um diagnóstico? Será que você não pode hoje estar se sentindo mal e cuidar dessa saúde hoje? Não esperar abrir 1, 2, 3 diagnósticos, porque quando a gente tá muito inflamado, é isso que o corpo faz. Ele te dá sintomas para que você cuide dele. Você não cuida, daqui a pouco vem a primeira doença. Daqui a pouco vem a segunda. E muitas vezes quando vocês procuram nós, os profissionais, vocês já estão com 2, 3, 4 quadros instalados. 4 doenças. Aí vocês precisam tomar um monte de remédio. Por quê? Porque não cuidou antes, não cuidou lá atrás, onde a gente podia resolver isso, né? Com mais saúde, com mais qualidade de vida, com menos remédios. Então, quem me garante que se eu tivesse tomado o remédio lá para tireoide, tivesse continuado com o anticoncepcional
e tivesse continuado ali com a rotina que eu tinha, eu não teria aberto já hoje mais algum quadro, porque uma coisa vai puxando a outra. Muitas pessoas têm hipotireoidismo, tomam um remédio, daqui a pouco tem também uma dislipidemia, um colesterol alto. Então, todo remédio também tem seus efeitos colaterais a longo prazo. O remédio para o colesterol, para quem não sabe, ele a longo prazo faz o quê? Ele faz com que você tenha uma fadiga muito grande. Então, não estou aqui dizendo que quem tem diagnósticos e precisa do remédio não é para tomar. Gente, de jeito nenhum. Se você tem um diagnóstico e você precisa do remédio, você vai tomar o seu remédio. Mas o que eu estou dizendo é que a gente não pode se conformar em achar que vai tomar só o remédio e não precisa mudar nada, que tá tudo bem, porque não tá. O remédio tá ali para aquilo ali. E muitas vezes, como seria o meu caso, eu não precisava daquilo. Eu precisava cuidar de outras coisas. Será que hoje você está olhando para sua saúde de forma conectada? Ou você está só recebendo uma receita, recebendo uma dieta e fazendo o que te mandam, sem parar para pensar? Você precisa hoje entender e cuidar da sua saúde de forma comprometida. Se você hoje quer ter melhora dos seus sintomas, se você hoje quer viver melhor com o seu diagnóstico, porque, exemplo, quer ver um diagnóstico que afeta a mulher em várias coisas, que é um diagnóstico muito mais de mulheres do que de homem, e que afeta muito a qualidade de vida? Fibromialgia. Afeta muito, são muitas dores, e muito cansaço, e muita falta de energia, e baixa de libido. Aí, o que a mulher que tem fibromialgia muitas vezes faz? Toma 5, 6, 7, 8 remédios para poder tentar aliviar um pouco de tudo aquilo que ela sente. Mas se essa mulher não muda o estilo de vida dela, não mudar a alimentação, ela continua só com os remédios. Quantas mulheres com fibromialgia, né, que melhoram, reduzem muito a quantidade de remédio e melhoram muito os sintomas só com mudanças na alimentação, na rotina. Então, é olhar para dentro de si e ver esperança. O que hoje, nossa, eu tenho uma dor de cabeça todo dia. A Larissa tá me dizendo que não é normal ter dor de cabeça todo dia. Então eu vou buscar a solução. Eu vou entender a causa da minha dor de cabeça para buscar uma solução para ela. A Larissa falou na semana passada que muitas vezes a pessoa ansiosa, ela tem um bruxismo. E aí eu tô usando placa pro bruxismo, sofrendo de ansiedade, tomando remédio para dormir. Peraí. Eu não era assim há 4 anos atrás. Deixa eu entender aqui a solução, o que eu posso fazer de diferente hoje para mudar isso aqui. Então, todos nós merecemos viver com mais qualidade de vida. A pergunta que eu te faço hoje, você está vivendo ou você está sobrevivendo? Porque para mim, uma pessoa que já acorda sem energia para fazer nada, senta ali, trabalha o dia todo, para de trabalhar 7, 8, 9 da noite e só dorme, essa pessoa está sobrevivendo. Essa pessoa está vivendo para pagar boleto. E, gente, todos nós temos um monte de boletos, mas a vida é muito mais do que isso, né? Até quando você vai se conformar em ficar todo dia, eu só trabalho, eu me estresso. Aí o que você faz? Você acorda, você só trabalha, você se estressa e você pede no fim do dia um iFood. Você pede um doce para poder compensar esse estresse. E aí vai virando uma bola de neve, porque você tá cada vez mais inflamada, seja inflamada por estresse, seja inflamada pela alimentação, seja inflamada pela rotina de sono que tá ruim, né? Seja inflamada porque você tá sedentária e você tá cada vez mais inflamada, cada vez mais sem energia, cada vez mais sem disposição, cada vez mais estressada. O que você faz? Desconta em todo mundo, desconta na tua família, desconta no pessoal do teu trabalho, você tá estressada, você vai perdendo ali tua autoestima e você vai virando uma pessoa cada vez mais triste, mais infeliz, mais sem disposição para fazer nada. Chega o fim de semana, você não quer sair também porque você tá extremamente cansada. Então a gente precisa mudar isso. A partir do momento que eu entendi que eu posso transformar a vida de qualquer um dos meus pacientes, eu quero fazer isso por você também. Mas você precisa querer. A saúde, gente, o cuidado com a saúde, ele é bilateral. Eu não consigo fazer sozinha. Quem me dera. Eu preciso do seu comprometimento, eu preciso da sua determinação, eu preciso da sua ação diariamente. Mudar dá trabalho sim. Se exercitar dá trabalho. Cuidar da rotina alimentar, pensar no que vai comer, tudo exige tempo e dedicação. Mas a recompensa, gente, a recompensa é você viver com mais qualidade de vida, é você render melhor no seu trabalho, é você estar mais feliz, é você se exercitar. É o que eu falo, não fica pensando que que preguiça, porque todos nós temos essa preguiça sim. Quantas vezes, né, eu penso, eu vou pra academia.
E vou com preguiça, mas eu saio de lá transformada, eu saio de lá feliz. Então é isso que a gente precisa, dessa felicidade, dessa alegria de viver. Pra quê? Pra que a gente consiga, exatamente, não tem jeito, pra mudar tem que começar por algum lugar. Então, a minha ideia hoje é mostrar isso pra você, que você precisa começar, você precisa dar um ponto de partida, você precisa ser o sujeito da sua vida. E não deixar que decidam por você, que vivam por você, que façam por você. Senão você tá sempre refém dos outros. E nós, mulheres, muitas vezes a gente se coloca nesse segundo plano, né? Ah, eu vivo o que o meu filho quer que eu viva, né? Ah, eu sou mãe e meus filhos são pequenos, então a minha rotina tá toda voltada pro meu filho. A minha rotina tá toda voltada pra minha família, pro meu trabalho. Então, quantas vezes você, mulher, já não se colocou em segundo plano, negligenciando o cuidado com a sua saúde? Hoje eu tô aqui para te dizer que não é egoísmo se colocar como prioridade e priorizar o cuidado da sua saúde. Se você tem mais saúde, você trabalha melhor, você pensa melhor, porque quem precisa, né, dessa cognição, dessa energia, dessa disposição para o trabalho, quem trabalha aí, né, com alto volume de produção, de entrega, você precisa de um raciocínio rápido, você precisa de ideias, criatividade. Eu trabalho com isso, então eu sei que quanto mais criatividade, mais disposição, mais energia, mais valor tem o meu trabalho, né? Então isso é um retorno que eu tenho financeiramente. Então pensem nisso. Vocês precisam colocar essa saúde como prioridade para que vocês consigam ser melhores no trabalho, melhores para os filhos, melhores no casamento, porque aí se você tá sempre estressada, inflamada, a autoestima cai, você não tem libido, você tá sempre de mau humor, e aí? Para onde vai o seu relacionamento? Pro espaço. E se todo dia você chega na sua casa e você tá frustrada e irritada com a sua família e o seu relacionamento tá ruim, o seu ambiente de descanso, de alegria, de relaxamento vai por água abaixo também, porque a sua casa virou um tormento. Você já chega gritando, você já chega mal-humorada, você já chega estressada. Então, essa saúde não é estética, é saúde. É a sua saúde que vai te levar onde você quer chegar hoje. Seja num relacionamento melhor, seja em ser melhor para os seus filhos, em ter energia para os seus filhos, em ser melhor para o seu trabalho. A gente precisa mudar a mentalidade do nosso conceito de saúde. Saúde vai muito além de peso na balança. Se você hoje está acima do peso, você pode e deve querer emagrecer. Porque a obesidade, ela é uma doença inflamatória, sim. Não adianta a gente dizer, né, que não é porque a obesidade vai trazer vários malefícios e é uma doença inflamatória. Então, se o seu objetivo hoje é emagrecer, ótimo, vamos desinflamar e emagrecer. Mas além desse emagrecimento, eu te convido a pensar na sua saúde. Porque quando eu entreguei emagrecimento para os pacientes e eles saíram dali com uma vida transformada, com mais saúde, com mais energia, com mais disposição, eu vi que era muito superior ao emagrecimento essa vida, né? Então é isso que a gente precisa fazer, é isso que a gente precisa transformar e é isso que eu quero levar cada vez mais para a vida de vocês. Essa autonomia, esse autoconhecimento e entender o processo de saúde de vocês, essa busca pelo entendimento de entendimento de sinais e sintomas. Então eu não tô me sentindo bem, tem alguma coisa errada, eu preciso de ajuda para investigar isso. Essa busca de conhecimento pelo corpo de vocês. Como eu falei aqui para vocês anteriormente, cada um de nós tem um órgão de ataque. O meu órgão de ataque é o meu fígado. Quando eu não tô bem, meu fígado fala. Ele dá sinais. Pode ser que o seu órgão de ataque seja o seu intestino. Um intestino que vive preso. Um intestino que vive com gases. Um intestino que tá sempre ali te mostrando que as coisas não estão bem. Pode ser que seu órgão de ataque seja sua mente. Uma ansiedade, uma alteração de humor, uma inquietação, uma falta de memória, de foco. Pode ser que o seu órgão seja o seu estômago. Vive comendo e passando mal, vive tendo má digestão, vive sentindo dores com tudo que come. Cada um de nós tem um órgão que mostra mais pra gente que as coisas não estão bem. Mas isso é individual. Eu preciso de autoconhecimento, e é isso que eu quero propor pra vida de vocês, pra entender o que o meu corpo tá querendo dizer. E eu preciso de
Determinação. Eu preciso me colocar nesse lugar de mudança. Eu quero propor uma mudança, mas você aceita ser mudado? Eu quero levar a saúde para sua vida, mas você quer ter mais saúde? Você quer viver melhor? Você quer melhorar sua produtividade? Você quer desinflamar? A gente vai se dar super bem junto e vamos trabalhar e tratar disso juntos. Mas é um trabalho ali em conjunto. Eu ofereço o meu conhecimento, mas eu preciso que você coloque ele em prática. E é isso, gente. Não tenham dúvidas de que vocês podem ter mais saúde e merecem ter mais saúde. Eu sempre falo que se a pandemia não ensinou pra gente que a saúde é tudo que a gente tem, quando é que a gente vai aprender isso? Por que todo mundo ficou desesperado com a saúde na pandemia e agora todo mundo negligencia isso novamente? A gente precisa mudar a nossa saúde. A gente precisa transformar essa relação de forma ativa. Então, pensem nisso. O que eu posso fazer hoje na minha rotina para ter mais saúde, para ter mais qualidade de vida, para viver melhor? E a minha sugestão é que vocês deem um passo de cada vez. Então, se hoje a sua rotina alimentar, por exemplo, está muito ruim, escolhe uma coisa de cada vez. Quanto de água você bebe? Faz o cálculo, multiplica o teu peso por 35 ml. Essa é a quantidade de água que você deveria beber no dia. Novamente, multiplica seu peso por 35 ml. Essa é a quantidade de água. Para eliminar toxina, a gente precisa fazer cocô, fazer xixi. Então, a água que você não está bebendo hoje talvez ajude teu intestino a começar a funcionar melhor. A água que você não está bebendo hoje talvez te ajude a fazer mais xixi, te ajude a fazer vários dos seus órgãos funcionarem. Não está comendo fruta, legume e verdura? Escolhe um por dia. Uma fruta, um legume. Começa a comer mais comida, menos industrializado. Tá comendo doce todo dia? Deixa o doce pro fim de semana. Começa a escolher coisas que você sabe que hoje estão te inflamando e faz uma proposta, assume um compromisso com você para começar a trabalhar em cima dessa desinflamação. É óbvio que tem muitas outras estratégias que a gente tem que fazer, mas hoje eu te convido a começar por essas e a gente vai continuar trabalhando aqui outras estratégias, mais autoconhecimento, mais entendimento, para que vocês entendam que é isso, é um método. Eu não consigo transformar a vida do meu paciente em 1h30. Eu vou trocando, ensinando. Leva tempo mudar. Mas se você começa hoje de forma comprometida a assumir uma mudança com você mesmo, eu tô sedentário e vou me exercitar 2 dias na semana. Começa. Você só precisa começar. E aí tudo que a gente faz de forma contínua vira hábito. Então só vai virar hábito se você tiver continuidade. Escolha começar por você, pela sua saúde, pelo seu trabalho, pela sua família. E a sua vida vai se transformar. E muitas coisas que hoje você não vem conseguindo alcançar, você vai começar a conseguir alcançar. Porque você vai estar melhor com você. Você vai estar melhor com a sua autoestima, com o seu autocuidado. Então, escolham começar. E aos poucos a gente vai trabalhando cada vez mais métodos, mais formas de te ajudar nesse processo. Então eu tô nessa com vocês e a gente vai ter vários outros encontros aqui para continuar essa construção. Mais uma vez, o meu muito obrigada a todos vocês que estavam aqui comigo. Eu espero que mais uma vez eu tenha conseguido mostrar para vocês a importância da desinflamação, como foi importante a desinflamação na minha vida e na vida dos meus pacientes, e como que a gente merece ter mais saúde, ter menos doenças e sofrer menos com sintomas. Então, eu espero vocês aqui. Eu vou estar aqui novamente na quinta-feira. Quinta-feira às 20 será nossa live aí com convidados. Posto para vocês amanhã o tema de quinta, mas estaremos juntos daqui para frente ao longo de todas as semanas, todas as terças e quintas. Terça-feira, meio-dia, quinta-feira, às 20 horas. Muito obrigada a vocês e não esqueçam, a vida de vocês merece mais saúde. E essa saúde depende de vocês.